Agora, uma coisa é o presidente vir a público e o que ele está fazendo, ele está acusando o Bubu. Não, Quando ele fala que um jogador do São Paulo tinha um padrão de 5 e no tal jogo tinha um padrão de 8, que ele falou que mudou, ele está acusando, ele está insinuando que o jogador do São Paulo ou o jogador de qualquer outro clube que esteja ou que estiver nesse relatório, eles fizeram manipulação para beneficiar o Palmeiras ou beneficiar o Flamengo ou o Fluminense, sei lá, qualquer time que seja analisado por isso. Isso é sério. Para você acusar um jogador, você tem que ter provas. Ele está colocando em xeque não só a instituição, porque a instituição, não preciso nem falar, mas ele tá colocando em xeque a honra dos jogadores. Ele tem que ter prova. Rapaz, ele soltou os cachorros para cima de John Textor. Meu irmão, quando sujo o Alviverde, eu sujo aqui. Meu irmão e minha irmã palestrina, né? Meus irmãos palestrinos que estão vendo aí, ó, família Palmeiras toda sintonizada no canal do Verdão, todo mundo vendo, porque esse vídeo tinha que chamar a sua atenção, claro. Zé Elias soltou os cachorros aí pra cima do empresário, dono de vários times, entre eles o Botafogo, tá? Vários times pelo mundo aí, tá? Até na Premier League o cara é dono de time lá, tá? E ele é dono do Botafogo aí há um tempo aí, inclusive perdeu o campeonato do Palmeiras ganho. E depois que perdeu o campeonato, depois daqueles 4-3 meu irmão, eu não sei, eu não lembro, não tenho certeza, mas acho que eu vou ter que, sei lá, fazer alguma coisa com o meu cabelo aí. Inclusive, já tá querendo, né? Já tá com a coloração assim, tentando me lembrar toda vez que eu olho para ele. Mas eu não sei se eu falei alguma coisa lá, que se o Palmeiras virasse aquele jogo, que eu tava tão descrente que no intervalo, acho que eu disse, se virar esse jogo eu faço isso. Será que tem no meu pós-jogo, será que eu cheguei a falar isso no canal? Porque se foi só no WhatsApp, eu acho que podemos esquecer, né? Mas será que podemos esquecer? Vamos ver o que o Zé Elias falou, então, que realmente arrepiou. E que ele colocasse também o Botafogo, porque o Botafogo tem que estar nessa discussão. Tem também. Tem que estar nessa discussão. Quantos pontos o Botafogo estava à frente de todos? Bom, tá aí o Textor que falou do relatório, né, lá na CPI, e isso tudo em Brasília. Em São Paulo, e aí a gente vai vir para o debate depois, em São Paulo, horas depois, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi participar do Roda Viva, com os colegas da TV Cultura. E ela falou o que ela sente, né, do Textor, esse comportamento todo do mandatário do Botafogo. Vamos lá. Uma ação civil, sim, contra ele e pedido de abertura de inquérito policial para se apurar essas denúncias que ele está fazendo, que ele continua falando e não prova absolutamente nada. Eu acho isso uma aberração, eu acho isso uma vergonha, sabe? Muitas pessoas ficam pensando, gente, por que ele está fazendo isso? Por causa, inclusive até o próprio Romário perguntou se ele não queria vender o Botafogo. E ele chamou a pergunta de estúpida. Estúpida, mas o que eu vou te dizer, aí você sabe, não adianta você ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Eu sei o que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Que às vezes se perde tanto tempo. Nossa, o que ele quis dizer com isso? O que ele quer? Ele não quer nada. O que esse John Textor está achando? Que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma, sabe? Então, para se coibir isso, não é? O STJD, eu não estou dizendo como eles deveriam votar, mas eu acho que aqui nós estamos numa democracia, eu posso falar o que eu quero, não é? Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Tá aí, essa Leila falando no Roda Viva. Ouvimos os dois lados. Pedro Ivo, essa briga toda, ela traz algum benefício para o futebol brasileiro? Tem lado certo ou errado? Qual a leitura que você faz dessa discussão? Benefício é se a gente chegar depois de uma investigação e falar, tá aqui, temos um problema, ele vai ser apurado, quem for culpado vai ser punido e a partir de agora nós temos mecanismos X, Y, Z para a NB. Eu não estou vendo isso ainda. O que o Cajuru fala é bom a gente comentar, né? O Cajuru não disse que tem prova, ele disse que tem indício. A partir do indício você vai investigar. Indício, outros órgãos também falaram que existiam. O próprio Textor falou que ele tinha indício. Aí agora surge a informação que o Textor, o tal áudio que ele teria, era sobre gente de dentro da CBF, que o áudio é muito claro. Isso tudo está muito ainda na esfera do vou ver. Uma coisa que eu acho que precisa ser debatida é que a grita é muito grande em público e na hora de apresentar a prova ela é privada. É claro que fica todo mundo nessa curiosidade, nessa ansiedade de saber que prova é essa. Tem todo mundo, está todo mundo observando o movimento de entrada de bet, 18 dos 20 clubes da Série A são patrocinados por bet,
os maiores anunciantes do ecossistema do futebol brasileiro hoje são casa de apostas. Teve escândalo recente de jogador individualmente, não é manipulação. Que tomou o cartão, forçou o cartão, foi punido, foi banido. Está todo mundo muito curioso para ver onde isso vai parar. Só que o que tem há algum tempo é uma briga de clubes. É um Botafogo que perdeu o campeonato ano passado, é um Palmeiras que acabou virando para cima do Botafogo e foi campeão, é a Leila respondendo ao presidente do Botafogo, o torcedor do Botafogo ficando ao lado do Texto, o torcedor do Palmeiras ficando ao lado da Leila. Não tem ainda um debate razoável de, olha, tá aqui uma prova e a partir disso a gente precisa trabalhar, se debruçar em cima dela. Indícios o Texto está falando que tem há muito tempo. Um relatório de inteligência artificial com movimentos atípicos. O futebol ele não é um jogo de videogame com movimentos esperados. O jogador tinha um padrão de 5 passes, no outro jogo teve um padrão errado de 8 passes. Eu acho que a gente precisa respeitar. Acho que a gente precisa respeitar e não debochar tudo que se diz. Só que o Textor também precisa se dar o respeito. E a gente debatia ontem no dia de passo sobre boa vontade com o estrangeiro. Uma boa vontade exagerada, porque tem um gringo ali falando. Se fosse um dirigente brasileiro, ele talvez fosse ser taxado como folclórico, como bobo, sabe? Então ali parece que para todo mundo para ver o gringo. O gringo está trazendo a novidade. Calma. Ele está apresentando indício, até agora ele não disse exatamente a que veio. Ele não apresentou ainda, porque vai ser em sessão secreta, vai ser aos órgãos competentes. O Ministério Público, em tese, estaria de posse disso tudo. Até agora, a gente não teve nenhum movimento. E quando a gente sabe que quando a coisa quer, vaza assim, mas num passe mágico, assim como coisa em Brasília. Eu estranhei muito essa reunião privada depois. Eu acho que assim, tem que ser tudo público. É de interesse público. O Mauro está aqui, repórter de muito tempo, queria eu ter acesso a essa tal prova, trazer aqui, sempre repito isso. Mas me parece que é muito um jogo de narrativa. Eu vou dizer que tenho. Eu vou dizer que tenho indício, eu não tenho prova, mas eu tenho indício, eu não tenho... O tal áudio ainda não apareceu, o relatório da inteligência artificial. Então isso aí não contribui para a clareza que o assunto pede. Isso aí só contribui para que a coisa fique turva. O debate hoje ele é turvo. Tem um indício, ninguém sabe qual é. Tem um áudio, ninguém ouviu. Tem um relatório de inteligência artificial que não se sobrepõe sobre um jogo. O futebol é um jogo subjetivo e de emoções. Ele não é um jogo de... Zé, pra direita agora. Zé, pra... O Zé vai girar, o Zé vai ter uma decisão errada. Ele não acha que não tem a prova. Não, ele não tem uma prova assim, ó. Tá aqui, ó, depositaram 40 mil reais na conta desse... Pra tirar o título do Botafogo. Desse juiz aqui, ele fez isso e tal. Tá falando até do Klaus aí, que ele tem... Eu acho que isso ele não tem. Ele tem essas coisas. Eu acho que essa linha aí tá torta. Isso acontece com a gente aqui às vezes, né? Claro, você fala, isso tá tão ajustado que virou um termo. Pô, essa linha aí parece que não tá e tal. Aí ele contratou uma empresa que falou pra ele, essa linha aqui, você viu, do Vasco, Palmeiras, o cara fez um golaço. Pô, parece que tá sendo editada. A linha é editada, ser veiculada. Isso é uma acusação grave. Mas, ô Pedro, aí que mora a declaração da Leila, ô Bubu, que ela pede uma punição exemplar e o banimento dele do futebol. E todo momento a Leila tá chegando firme e atacando. O que é banir o Texto do futebol? É para ele não trabalhar mais no futebol brasileiro, sair do futebol brasileiro. Ele hoje é dono da Hold, ele não trabalha diretamente. Quem trabalha é o senhor dele. Hoje ele tem outro julgamento, né? É obrigar, é desfazer o negócio dele com o Botafogo? Hoje tem outro julgamento só sobre aquele jogo do Botafogo e Palmeiras. Aquele lá. Hein, Bubu? Bom, vou tentar falar algo que é meio que cultural. A gente está no embate. Hoje é quase praticamente ali Botafogo e Palmeiras, Leila e John Textor. Uma brasileira e um americano. A gente trabalha numa empresa americana, a ESPN pertence à Disney. O esporte americano é muito pautado em base de números, estatísticas. Né? Nós somos aqui, quase todo mundo aqui é comentarista, muita gente usa números para tentar explicar, né, resultado, o que aconteceu em campo, em quadra, tal. Nos Estados Unidos é muito comum. Então acho que a cultura americana do John Textor fez com que ele fosse pesquisar, fazer levantamento, inteligência artificial, para tentar explicar, olha, tá errado isso aqui tá, o jogador não sei o que, não faz isso, não se comporta dessa forma, isso aqui tá errado, tal. Uma espécie de cultura americana, que aqui é completamente diferente, e aqui não é perfeita. A Leila, por exemplo, eu acho que ela tá certa em cobrar as provas e pedir uma punição severa para o John Textor, mas, por exemplo, ela não fez isso com o auxiliar do Abel, que nesse mesmo campeonato, no começo, ele falou que tinha um sistema para não deixar o Palmeiras ser campeão. Ele também tem que provar, amigão. Você falou que tem um sistema, o mesmo campeonato que o Palmeiras ganhou, o auxiliar do Abel veio falar que tinha um sistema, um esquema, para não deixar o Palmeiras ser campeão. Mas aqui nós criticamos também, né, Pedro? Qual foi a punição que ele recebeu? Ele foi ouvir, foi pedir desculpa, falou, não, me excedi, era nervoso e tal.
O John Textor não é no calor do jogo ali, né? Ele continua sustentando isso e eu acho que esse termo manipulação de resultados é o que tá pegando. Porque manipulação é um negócio criminoso, é um negócio ardiloso. E não tá sendo claro, né, Bu? Tá uma coisa muito no campo semântico. Na questão de deturpar a narrativa. É manipulação? É esquema para prejudicar o Botafogo? É algo sistemático no futebol brasileiro que alguém tá levando vantagem? Tá muito turvo num debate que tem que ser claro. Por exemplo, tem que ser claro. A história do nosso futebol é turva. Quase todo o campeonato brasileiro vem alguém e fala: o campeonato tá manchado, o campeonato tá direcionado. O Abel quase mesmo, sempre o quem Abel perdeu mesmo, nunca é quem melhorou o futebol. Teve um Campeonato Paulista que ele perdeu de 3-1 do São Paulo na ida na final. Ele falou: o campeonato está inquinado. Foi o termo que ele usou, o português de Portugal. Que assim, já está armado pro São Paulo ganhar. Chegou na volta, ganhou de 4-0 e foi campeão. Então assim, já tô falando 2 campeonatos, um estadual e um brasileiro, que teve gente do Palmeiras insinuando, dizendo que o campeonato estava meio que armado, estava lá direcionado, e no final o Palmeiras acabou sendo campeão. Não é nada contra o Palmeiras, é que o Palmeiras é o sério da questão aqui com o John Textor. Mas se você pegar no passado, tem cara que fala: não, porque o campeonato, o dirigente torce para esse time, o dirigente tá ajudando, né? O STJD favorece, faz o julgamento. Aqui no Brasil, como é um país com um histórico terrível, grandioso de corrupção, quase ninguém acredita em instituição nenhuma. Quase ninguém acredita em ninguém. Todo mundo acha: tem sacanagem. A TV Globo armou pra esse time aqui. É o tribunal, é o juiz. Ninguém confia, parece que ninguém confia em ninguém. Todo campeonato tem um direcionamento. Só que fica essa coisa turva. Dirigente fala um pro outro: a gente já sabe, só ajuda um Corinthians, só ajuda um Flamengo, só ajuda um não sei quem. Mas é bom também sinalizar, essa CPI não é a primeira. Ano passado a gente teve uma CPI também, tentou fazer uma engavetada, prova nenhuma, o relatório não tinha prova nenhuma, foi engavetada. Agora tem uma outra. Então assim, até que essa CPI ande, a gente não pode tratar também com essa CPI como a maior régua da verdade do futebol brasileiro. Ela tem indício. Por exemplo, a primeira rodada. Uma coisa a gente achar, outra coisa a gente faz uma ilação. Nesse ano, primeira rodada. Eu só queria colocar uma situação aqui. Eu entendo, porque assim, porque tem a Leila de um lado, tem o Textor do outro, tem várias alegações e tal. Eu só queria saber se dentro desse relatório do Textor estão da inteligência artificial, fora do padrão, porque o padrão 5, o padrão 8 e tal, tudo bem. Eu espero que as provas venham a público para realmente, de fato, a gente entender que isso é verdade ou não. Eu só queria saber se, caso essas provas vierem a público, se o Botafogo dele estará junto. Porque, assim, nós cansamos de ver quem entregou o campeonato para o Palmeiras foi o Botafogo. Por acaso, por exemplo, e aí, por favor, não estou sendo leviano e nem quero acusar ninguém, né? Estou partindo dentro dos princípios que ele fala sobre da linha de raciocínio da inteligência artificial. Por exemplo, o Tiquinho, quando chuta a bola para cima, isso também tem a intenção? A inteligência artificial também consegue entrar na cabeça e fazer a leitura se ele pegou certo, se ele pegou errado na bola? Olha lá. Por exemplo, se aí o Everton cai porque ele ia cair normal ou porque teve um desvio, e a inteligência artificial consegue ver isso, a inteligência artificial consegue detectar que o Hendrick passou por 4 jogadores do Botafogo e ninguém fez nada? O caso que ele citou de São Paulo tomou 5-0 do Palmeiras, mas assim, o São Paulo ia entregar o jogo pro Palmeiras? Ele insinuando que o jogador do São Paulo entregou pro Palmeiras? Isso daí, então, nós estamos vendo aí. Então, o time do Palmeiras deixou o time do Botafogo fazer o que tinha que fazer. Espalmou pro lado? Quer dizer, porque se você parte do princípio de que todos Quando você viu o Júnior Santos fazer essa jogada? Então por que ele não faz isso em todos os jogos? Se a inteligência artificial, se há um padrão existente dentro dessa inteligência, eu estou só questionando aqui porque é legal a gente... isso daí, olha lá, olha o Hendrick, dribla 5 jogadores, 6 jogadores. Isso daí está dentro da inteligência artificial do Hendrick ou da defesa do Botafogo? Qual que é a análise? Tem uma série de coisas que a gente precisa questionar sobre essa questão do relatório da... Olha o zagueiro, o Adrielson. Ele esperou a bola quicar, a bola não quicou porque ela segurou no campo, porque é sintético, aí ele perde o tempo, ele vai lá e é expulso. Isso está dentro da inteligência artificial? Não, mas ele reclamou do jogo que ele era contra essa expulsão, né? Não, isso aí está sendo julgado agora. Não, mas ontem também na CPI ele fala desse lance. Aí acontece o seguinte, é um lance que a gente põe aqui na mesa, uns dirão não tinha que ser expulso, outros dirão que sim. Quando aconteceu, muitos comentaram aqui.
Ah, é para amarelo, não, é para vermelho. É óbvio que ele está defendendo uma tese que ele fala, olha o que aconteceu, esse aqui não era para ser expulso. Mas aí é um indício dele de que o cara foi expulso para prejudicar. Mauro, mas o que eu falo sobre o indício, o gozado é que ele pega São Paulo e Palmeiras, quer saber em todos os jogos, se nos jogos do Botafogo, aí ó, a inteligência artificial vai analisar essa matada do Hendrick? Não, nesse jogo aí teria que indicar o pênalti perdido. Do faria 4-1. Algo que está ali no jogo. Essa questão dos relatórios da inteligência artificial. Então ele tem que fazer o relatório de todos os jogos. De todos os 18 da primeira rodada, os 18 da segunda rodada, de todos, entendeu? Porque, assim, eu não consigo entender essa questão eu estava observando, tem um jogador do São Paulo que no jogo anterior faz 5 passes, o padrão é 5 passes, e no outro faz 7. Mas aí, você viu o posicionamento do time adversário no primeiro jogo? Você viu o posicionamento do time adversário do segundo jogo? Existe um passe que você vai dar você faz um movimento com o corpo e você erra. Isso daí é analisado, porque assim, eu particularmente, em relação a essa questão da inteligência artificial, analisando padrões de futebol, eu gostaria que alguém pudesse me explicar direito. E que ele colocasse também o Botafogo, porque o Botafogo tem que estar nessa discussão. Tem também. Tem que estar nessa discussão. Quantos pontos o Botafogo estava à frente de todos? Ô Zé, agora o senador Jorge Cajuru disse que tem fortes indícios e que vão investigar. Isso vai demorar o ano todo. Aí a gente vai ter esse campeonato, a Leila cruzando com ele ou não, porque então, vai ter uma questão também, Mauro, que isso... Declaração agora. E vai ficar tudo em aberto. E tem uma questão também que a gente precisa situar, né? Não tem nada que político goste mais que holofote. E não tem nada que dê mais que holofote que futebol. Então vai se fazer um carnaval em cima de uma CPI, como sempre se faz, sabe? Então acho que a gente tem que andar também com um passinho um pouco devagar, porque nada que foi apresentado ontem difere do que vem sendo falado nas últimas semanas. É indício, não é prova. É inteligência artificial. A gente já falou aqui de relatório de inteligência artificial. O que se teve ontem de novo foi que o Textor diz que tem um levantamento que teria uma edição na imagem do VAR que vai para o público. Isso é grave. Porque aí, se ele não provar, isso é uma ilação. Ele está colocando uma série de profissionais que trabalham com isso em xeque. Então, a gente está voltando num assunto pautado, sabe, por um Senado que gosta de holofote. E ano eleitoral. Mas isso é seríssimo. Quando ele vem a público e ele fala, o jogador do São Paulo que tinha um padrão de 5 passes e tem 8, ele está acusando. Isso. Ele está acusando, ele está fazendo uma acusação. E ele está jogando uma responsabilidade para dentro de um vestiário, por exemplo, no caso do São Paulo, que talvez não seja tão... Edu, o problema ele tem que responder. Alguém tem que perguntar para ele, o que aconteceu com o seu Botafogo? A pergunta que ele não responde, o que aconteceu com o seu Botafogo? Essa pergunta. O que aconteceu com o seu Botafogo, que estava ele acusa a melhor também campanha... em 2022, os 2 campeonatos seguidos do Palmeiras. Aí não é nem o Botafogo, né? Ele falou sobre outros jogos. Vai falar de outros jogos. Só que é o seguinte, o que eu falei, aqui no Brasil, a gente criou uma cultura ao longo dos tempos de sempre desacreditar. Você vai lembrar dos anos 80, o cara fala, não, porque o José Roberto Wright pegou um avião para até entender uma coisa, é o torcedor. O José Aparecido de Oliveira, não sei o quê, é o esquema Parmalat, é o esquema não sei o quê. Um monte de acusação sem prova. É uma tradição nossa, infelizmente. Sim, mas uma coisa é o torcedor, uma coisa, por exemplo, é o treinador falar depois de um jogo, foi errado, isso, aquilo e tal. Eu entendo, tá dentro disso daí. Tá dentro. Agora, uma coisa é o presidente vir a público e o que ele está fazendo, ele está acusando o Bubu. Quando ele fala que um jogador do São Paulo tinha um padrão de 5 e no tal jogo tinha um padrão de 8, que ele falou que mudou, ele está acusando, ele está insinuando que o jogador do São Paulo ou o jogador de qualquer outro clube que esteja ou que estiver nesse relatório, eles fizeram manipulação para beneficiar o Palmeiras ou beneficiar o Flamengo ou o Fluminense, sei lá, qualquer time que seja analisado por isso. Isso é sério. Para você acusar um jogador, você tem que ter provas. Ele está colocando em xeque não só a instituição, porque a instituição, não preciso nem falar, mas ele tá colocando em xeque a honra dos jogadores. Ele tem que ter prova. Tem, com certeza. Tem que ter prova para isso. Muito bem, olha, e amanhã o Botafogo joga contra o Universitário na Libertadores. E se tiver, nós viremos aqui depois e falar, beleza, ótimo, obrigado. Exato. Agora, como é que funciona? E o Palmeiras, enquanto isso, está no Equador, vai jogar contra o Del Valle, e o Vinícius Nicoletti tem informações para a gente. Fala, Vinícius.
Alô, Eduardo de Menezes, meu companheiro, grande abraço para você, abraço a todos os companheiros, pessoal que acompanha o F90. Já estamos aqui no estádio Banco de Guayaquil, estádio do Independiente Del Valle em Quito. É aqui que o Palmeiras vai fazer o terceiro jogo dessa fase de grupos. Vai enfrentar essa altitude de 2.850 metros. É um estádio pequeno, capacidade para 12 mil torcedores, mas muito aconchegante e o principal, gramado perfeito. Isso o técnico Abel Ferreira não pode reclamar. Inclusive ano passado, na final da Recopa Sul-Americana, o Flamengo veio aqui, perdeu por 1-0, o jogo inteiro com chuva, eu estava ali atrás do gol e os rubro-negros elogiaram bastante o gramado mesmo com chuva. Então, nesse quesito, Abel Ferreira não pode reclamar. O Palmeiras chegou a Quito na noite desta segunda-feira e veio com a delegação completa. Apenas os 3 jogadores que estão machucados ficaram de fora. O Dudu e o Bruno Rodrigues, que estão se recuperando de cirurgia, e o Zé Rafael, que está com dores nas costas. E a principal dúvida do Palmeiras, que vai fazer um treinamento na parte da tarde nesta terça-feira, Rafael Veiga, porque o time vem de um desgaste tremendo e o Rafael Veiga vem de 12 jogos consecutivos como titular. Na última entrevista coletiva, depois do jogo contra o Flamengo, o Abel Ferreira reconheceu que o jogador de meio campo está cansado e pode ganhar uma folga, um descanso nesse jogo contra o Independiente Del Valle, começando no banco de reservas. Então essa é a grande expectativa e aí fica a dúvida como ele vai armar o time sem o Veiga. Deve continuar com os 3 zagueiros, o Luan, o Gustavo Gomes e o Murilo, e aí no lugar do Veiga ele pode colocar um time mais ofensivo no ataque, com o Rony, com o Lázaro, ou então reforçar o meio campo com o Gabriel Menino. O certo é que o time do Independiente Del Valle é muito forte jogando em casa. Pra você ter uma ideia, em 31 jogos de Libertadores jogando em Quito, o time só perdeu uma vez e foi para o Palmeiras na fase de grupos de 2021. Não foi nesse estádio, mas o Palmeiras conseguiu a vitória exatamente com o gol de Rafael Veiga, gol de pênalti aos 43 do segundo tempo. Então é um time muito forte, conhecido como Mata Gigantes, porque na Libertadores de 2016 o Independiente Del Valle conseguiu eliminar o River e o Boca na mesma edição, chegou a vice-campeão. Outro detalhe, Edu, por aqui em Quito, é que a imprensa local destaca o confronto de 2 joias. Do lado do Palmeiras, o Endrick, 17 anos, já vendido para o Real Madrid. E do lado do Independiente Del Valle, o Kendry Páez, jogador de 16 anos, que também já está vendido para o Chelsea da Inglaterra. Ele só vai quando completar a maioridade, assim como o Endrick, em 2025 e já faz parte da seleção equatoriana. Então, é a dúvida aqui, é o destaque nos jornais. Quem leva melhor nesse duelo, Endrick ou Kendry? A pergunta fica para vocês aí no estúdio. Muito bem, você viu aí o Zé Elias. Esqueci de pedir para deixar seu like, para fazer o famoso curtir, comentar e compartilhar. Faça isso, deixa o seu comentário aí. Gostou aí das falas do Zé Elias? Arrepiou aí com o John Textor, hein? Realmente, o John Textor tá falando muito, soltando os cachorros, e eu não vejo as provas. Eu estou ansioso para ver aí onde é que estão as tais provas. Cara, se fosse eu que tivesse provas tão graves assim, de uma situação como essa, em que talvez eu não fosse nem beneficiado, que já aconteceu, já passou, mas daqui para frente certamente não seria prejudicado, já que eu estou buscando justiça e que as coisas funcionem de uma forma justa. Então, por que eu vou correr o risco de deixá-las continuar a ser como estão e eu estou reclamando que estão assim ou que estiveram? Ou seja, se estiveram e nada for feito, continuarão a estar, perfeito? Por que eu correrei o risco de meu time continuar sofrendo o que supostamente sofreu se eu tenho provas de que isso aconteceu? E apresentando as provas eu posso fazer com que isso pare de acontecer para que meu time volte a ter chances iguais. Não faz sentido essa demora para essas provas aparecerem. Onde estão as provas de manipulações de jogos, de mudanças de comportamento de jogadores? Queremos ver mais do que relatórios em papel de que supostamente a inteligência artificial tenha feito. Nós estamos querendo ver aí os fatos. Onde é que estão os fatos que comprovam? Existe algum fato? A grande pergunta é, onde está a prova? Deixe o seu like, se inscreva, até o próximo vídeo, pode ser um desses aqui, tá? Confira a tua inscrição e faça o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Avante palestra!